Olá pessoal, hoje nós vamos falar a respeito das normas técnicas. É um item da NR10, cita a respeito das normas técnicas, até porque a NR10 ela é fundamentada em normas técnicas. A ABNT, que é a Associação Brasileira das Normas Técnicas, é uma associação fundada lá em 1940 e é interessante que às vezes as pessoas não entendem muito bem o papel de uma norma técnica ou mesmo o papel da BNT. Para explicar bem rapidamente, assim, de forma bem fácil de entendimento, é como se a gente tivesse uma ideia a respeito de algumas coisas e fizesse uma reunião para poder criar alguns padrões. Por exemplo, eu vou criar um determinado dispositivo para poder ser usado numa máquina, por exemplo. Então, o cara que fabrica a máquina e o cara que fabrica o dispositivo, eles têm que ter uma consonância, né? Eles têm que ter uma conversa, porque como o cara vai fabricar um dispositivo, depois não encaixa na máquina, né? Então, esse tipo de situação é o que fez iniciar a formulação das normas técnicas. Então, a ABNT nada mais é do que a própria sociedade se juntando para combinar alguns padrões de uso, de fabricação, de procedimentos, de serviços, para que todo mundo possa trabalhar dentro dos padrões e ter satisfação nos resultados. Ok? Então, às vezes a gente se depara com alguma norma técnica em alguma situação e às vezes a gente fala assim, nossa, mas é muito chata a norma, é alguma coisa muito, não precisa de tudo isso. Muito pelo contrário, a norma técnica as normas técnicas foram criadas por profissionais que nem como nós, né? Que trabalham em determinada área e precisa de algum padrão para poder fazer algo para que isso seja feito com qualidade, que seja feito com segurança, que tenha resultados positivos. Ela considera também as experiências de outrora, pessoas que já fizeram algumas coisas e deram certo. Então, tudo isso aí é uma reunião de informações, de instrução para futuras ações. Então, por exemplo, a norma técnica que trata aqui das instalações elétricas, em especial falando com relação mais à norma regulamentadora número 10, são as normas a 5410, né, que é de baixa tensão, e a 14039, que é de média tensão. Então, se você teve a oportunidade de consultar essas normas lá, você vai encontrar todo quanto é tipo de informação a respeito de dimensionamento de condutor, dimensionamento de instalações elétricas. Por quê? Porque foram feitos cálculos, foram feitos experimentos e os melhores resultados, os resultados positivos, eles viraram o quê? Se transformaram em conhecimento. E isso precisa ser normatizado para que outras pessoas venham e elas saibam também fazer da melhor maneira possível. Tá ok? Essa aula é bem curtinha, então a norma 5410 ela vai tratar de tudo quanto é instalação elétrica de baixa tensão. Tá bom? Olha as aplicações dele em tudo quanto é instalação, tá bom? Reboques, áreas descobertas, circuitos com alimentação nominal inferior a 1000 volts de corrente alternada e 1500 em corrente contínua. Isso é o que estabelece até onde a norma 5410 ela vai, tá bom? Então é 1000 volts em corrente alternada e 1500 volts em corrente contínua. Até aí é considerado baixa tensão e ela está abrigada dentro da norma 5410, NBR 5410. Então vai lá, canteiros de obra, indústria, comércio, tudo e qualquer instalação de baixa tensão que use essas tensões, né, 1000 volts abaixo de 1000 volts em CA, corrente alternada, e 1500 em corrente contínua, toda instalação deve obedecer as instruções, determinações da norma 5410. É por isso que se você trabalha com instalações elétricas de baixa tensão, por exemplo, não tem sentido nenhum você não conhecer a norma técnica que diz respeito à sua função. Existem norma técnica para todo tipo de segmento, todo tipo de atividade tem norma técnica. Por exemplo, a pessoa que constrói painel elétrico tem norma técnica específica de painel, tem a norma específica de quem faz aferição de equipamento, tem norma específica para tudo quanto é tipo de situação, tem normas específicas. Então, para a gente que trabalha com instalação elétrica, a gente tem uma obrigação de conhecer as normas técnicas relacionadas à nossa área de atuação.
Já em média tensão, que é acima de 1000 volts em corrente alternada, a norma que dá os direcionamentos aí, as instruções, é a 14039, tá bom? Então ela estabelece questões de dimensionamento, de cuidado com instalações de média tensão. As normas da ABNT, elas têm custo, elas não são gratuitas, não é algo que não é que nem a norma regulamentadora, que você acessa lá o site e você consegue abaixar e utilizar, tá bom? Então elas têm custo porque é uma associação, é uma instituição privada, então ela precisa de vender as normas para poder continuar funcionando, tá ok? Então não tem nada a ver não é uma instituição governamental, é uma instituição privada. Para você entender melhor a respeito das normas, você realmente tem que conseguir uma cópia da norma. Normalmente as empresas elas compram as normas para poder estar utilizando, fazendo consultas. Isso deveria ser mais comum no Brasil, né? As pessoas deviam ter mais esse costume de conhecer as normas brasileiras, tá bom? Então, se você trabalha com baixa tensão, te aconselho a conhecer a norma 5410, que fala a respeito das instalações em baixa tensão. E quem trabalha em baixa e média, também conhecer a norma 14039. Tá bom? É fundamental que todo profissional conheça as normas relacionadas à execução dos seus respectivos trabalhos, né? E as respeite. Como no nosso caso, a 5410 e a 14039. Ok? Muito obrigado.